Eu estou aqui com a Maria Fernanda Pinho, ela é psicopedagoga e nós estamos conversando sobre crianças com deficiência intelectual. Não só crianças, mas ser humano, né, como um Sim. todo, né? O que você pode dizer pra gente sobre essa matéria, Maria Fernanda? Então, eu acho de verdade, Virgínia, que as pessoas precisam aprender a olhar as pessoas com deficiência intelectual de uma maneira mais humana e menos piedosa. Piedosa no sentido de é importante nós termos compaixão pelos seres humanos, mas a pessoa com deficiência intelectual, ela não precisa da nossa piedade, ela precisa de oportunidade. Eu acho que esse é a grande premissa dos seres humanos. E assim, trabalhando com deficiência intelectual há quase 20 anos, e conversando com vários adolescentes que foram confiados a mim e passaram pela minha vida nesse tempo, a única coisa que eles falam de verdade é que eles querem ser vistos além da deficiência intelectual, né? Então, assim, pessoa, né? Qualquer um de nós que tenha um diagnóstico, por exemplo, de diabetes, a diabetes não se sobrepõe, né, a quem nós somos como pessoa. E a pessoa com deficiência intelectual é a mesma coisa. Ela tem as restrições dela, ela tem um funcionamento que é típico, mas isso não sobrepõe quem ela é como ser humano. E nem tira dela as possibilidades, né? Então, assim, eu costumo dizer que as pessoas com deficiência intelectual, elas têm que saber lutar pelo que elas querem, elas também têm que saber ouvir. Elas também não podem se vitimizar, né? Exatamente. E a família não pode fazer isso com eles. Exatamente. E nem achar que, assim, entendam o que eu vou dizer, que qualquer emprego cabe, né? Que qualquer colocação é o suficiente, porque ele tem deficiência intelectual. Então ele conseguiu esse empreguinho, Ele que pode bacana. ficar naquela cota, né, das empresas. E é uma situação deficientes. que a gente costuma questionar, porque assim, mesmo na cota, ele não é a prioridade. Porque ele está numa cota que ele divide com o deficiente visual, com o deficiente auditivo, com o deficiente físico. E aí o que acontece? Dependendo da empresa, é muito mais vantagem, de repente, eu ter um deficiente físico, que às vezes é um cadeirante, do que um deficiente intelectual, que muitas vezes eu vou ter que explicar como é o trabalho. Mas eu só vou explicar uma vez, ele vai entender. E eu garanto que quem convive com as pessoas com deficiência intelectual, que eu tenho vários colegas, vários amigos nessa situação, a gente aprende muito com eles. A gente aprende muito enquanto seres humanos, né? E conviver com a diversidade é o que nos torna grande. Né? É muito fácil a gente conviver num ambiente onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo funciona igual. Eu acho que a grande aprendizagem da gente é conviver com os diferentes, sejam esses diferentes como forem. Mas é difícil a sociedade aceitar, porque na verdade, como você estava falando, a sociedade é que exclui. Sim. Não é verdade? Então, ele talvez não seja deficiente do ponto de vista fisiológico, porque ele tem ali habilidades diversificadas, onde ele vai estar alimentando outras habilidades que não aquela de leitura, né, ou de escrita, ou de matemática. Mas a sociedade é que acaba excluindo, porque a sociedade rotula também, né? Sim, e eu acho que assim, a sociedade, além de rotular, nós vivemos numa sociedade onde a gente não tem tempo para quase nada. É tudo muito rápido. Né? Tudo na nossa vida acontece de forma muito rápida. E de repente você ter na sua equipe de trabalho ou no seu ambiente de trabalho uma pessoa que tem um funcionamento que é um pouquinho mais lento, isso me atrapalha. Ainda mais no mundo exigente do mercado de trabalho, econômico e tudo mais, onde tempo é dinheiro. Sim. Né? Então você tem que ter paciência com uma pessoa que é mais lenta, acaba atrapalhando a boa organização da empresa, é isso que eles pensam. Sim, e aí, né, time is money, né? Então, e aí, né? Ninguém quer. E eu acho que o grande que a gente precisa parar para pensar é que nós não estamos livres de algumas situações na nossa vida, né? Nem livres de nos tornarmos alguém com deficiência, nem livres de termos alguém com deficiência em nossa família, ou porque geramos, ou porque temos irmãos, enfim. E eu acho que o nosso olhar muda muito quando a gente convive mais de perto com essas pessoas. Eu acho que os seres humanos precisam saber desenvolver a empatia.
que é o mas é muito colocar-se difícil. no lugar do outro. Ninguém tem a visão do outro, quanto mais se colocar no lugar do outro. Né? Então, assim, a gente precisa gradativamente desenvolver a empatia, colocar-se no lugar do outro, entender que o outro também merece destaque. E eu acho que isso é um movimento Respeito, social. Né? Há muitos anos atrás, os negros também não conviviam com a gente. E eles precisaram pôr a cara para bater, para se fazer existir. Ainda existem preconceitos hoje em dia? Claro que existem, eu não sou nem louca de dizer que não. Sim. Mas ele conquistou alguns espaços. Hoje nós vemos como uma mulher, como né? as pessoas homossexuais Sim. que estão conquistando seus espaços gradativamente. Eu acho que a pessoa com deficiência, seja ela qual for, também tem que lutar por esses espaços. Porque hoje, se a gente tem poucos ainda, mas algumas calçadas rebaixadas, é porque tiveram cadeirantes que reclamaram da acessibilidade. Né? Se hoje nós temos ambientes, pisos para as pessoas com deficiência visual, é porque eles reclamaram. E eu acho de verdade que está na hora da pessoa com deficiência intelectual também começar a reclamar. As próprias cotas, né, nas empresas e tudo mais, isso foi exigência. Sim. Né? Porque antes eles eram relegados a segundo plano como se não servissem para nada. Exatamente. Né? Você falou que nós temos um atleta aqui em Taubaté de grande destaque que tem deficiência intelectual, né? Você conhece um músico maravilhoso, autodidata, que toca violão no colo, sim, né? E que tem deficiência intelectual. Então, você vê que, às vezes, a deficiência, ela é em algumas áreas só do comportamento, exatamente, mas não em outras. Outras são até estimuladas, né? Acho que quando falta de um lado, acaba até sobrando do outro, como né? a gente fala do cego, às vezes, né? A pessoa cega, ela tem uma audição muito apurada, sim, ela tem um olfato muito apurado. E o deficiente intelectual é a mesma coisa, né? Porque, na realidade, assim... Eles são muito sensíveis? Extremamente. Eu costumo dizer assim, eu trabalhei muitos anos com adolescentes na Escola Madre Cecília. E eles me conheciam com o olhar. Eles sabiam exatamente o dia que eu não estava de bom humor ou que eu estava de bom humor. Então, eles são capazes de perceber o outro. E eu acho que é só isso que eles querem, também serem percebidos pelo outro. Entendi. Agora, eles são também sempre muito vítimas de bullying, né? E a sim, inclusão na escola pública normal é mais difícil? Então, nem sempre, porque na realidade as crianças por si só, elas nem sempre identificam essa diferença. A criança por si só, ela não é preconceituosa, ela não é racista. Né? Isso vem muito das famílias. Vem do discurso familiar. Do discurso familiar. E eu acho que assim, uma outra coisa que a gente tem que aprender enquanto escola, e eu trabalho na rede municipal, tenho um pouquinho de know-how para falar sobre isso. A deficiência intelectual também não tem que ser tratada cheia de milindres. Então eu posso dizer para os meus alunos na sala que aquele colega tem uma deficiência intelectual, então que ele tem uma diferença no pensar dos demais. Isso não é feio. Feio é eu fingir que ele não existe, ou do tipo, releva o fulano, mas eu não explico por que você tem que relevar o fulano, né? Eu acho que assim, as pessoas precisam aprender a dar nomes às situações, explicar. Eu falo assim, o meu filho estuda numa escola municipal e ele tem um colega na sala dele que tem deficiência intelectual. E a primeira coisa que ele me perguntou era o que o fulano tinha de diferente. E foi a primeira coisa que eu respondi pra ele. Filho, ele tem uma deficiência intelectual. Aí ele virou pra mim e falou assim, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele pensa diferente de você. Mas não quer dizer que ele não pense. Ele precisa de algumas facilitações em algumas aprendizagens, mas ele vai aprender. E o meu filho convive com ele de igual para igual. Então, mas você tem esse conhecimento. É por isso que a gente procura aqui no programa sempre levar conhecimento às pessoas que nos ouvem ou nos assistem, porque eu acho que conhecimento é poder. Sim. Né? E conhecimento é muito caro, inclusive, né? Então, a gente sabendo disso, um dos nortes desse programa é justamente compartilhar conhecimento, dividir, né, a sabedoria nas diversas áreas de atuação. E você tem esse know-how para estar orientando melhor seu filho, coisa que outros pais não têm, porque eles também não foram orientados. Sim. Então, falta também políticas públicas, né, e que acabem trazendo essa notícia e toda essa matéria para a população, para estar orientando, para estar informando. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que eu concordo exatamente com o que você disse, nem todo mundo tem acesso a algumas informações, mas eu acho que o preceito básico aí é
como eu gostaria de ser tratado numa situação dessa? Então, de repente, como eu gostaria que tratassem a mim, eu tento tratar ao outro. E eu acho que o primeiro ponto não tem problema nenhum em perguntar. Como eu posso te ajudar? Como você quer ser tratado? Se encontrou com uma mãe que tem uma criança com deficiência, mãe, meu filho quer brincar com ele. Como que pode ser essa brincadeira? Não tem problema nenhum a gente perguntar o como fazer. Entendi. Né? Eu acho que as pessoas às vezes ficam tão com medo de, se eu perguntar como, eu estou sendo preconceituosa. De maneira nenhuma. Eu estou lidando com uma situação que é real. E de uma forma real. Pior vai ser eu virar pro meu filho e falar, não vai lá perto porque ele não vai saber brincar com você. Isso é preconceito. Isso é preconceito. Chegar pro meu filho e falar, vai lá e pergunta como é que ele pode brincar com você. Pergunta como que... Chama ele pra brincar, espera ele se movimentar e ver como é que isso vai acontecer. Criança é tão pura. Criança faz acontecer de uma forma tão natural, que eu acho que quando a gente... Espontânea, né? E a gente cresce e perde essa espontaneidade, perde essa pureza, perde esse olhar pro medo, outro. sabia? O medo que o ser humano tem. O medo faz você se congelar e você acaba, às vezes, até agindo com indiferença, com medo da pessoa achar que pega mal, Sim. fica brava. Você tem medo da pessoa ser agressiva com você ou de achar que você está agindo com preconceito. As pessoas não sabem como lidar com a situação. Sim, sabe, e eu Maria acho Fernanda? que o perguntar... É isso que a gente quer trazer aqui. A gente quer dividir, compartilhar esse conhecimento que você tem, que eu acho que vai ajudar muita gente. Ai, que bom. Obrigada, bom. viu? Eu que agradeço. Agora você vai retornar para a gente conversar sobre bullying, tá bom? Ok, tá ok.